Estamos chegando com muitas notícias aqui no Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor e vamos embora. O Fluminense embarca nesta quarta-feira, ou melhor, já até embarcou nesta quarta-feira para São Paulo para a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Fluminense, que já foi campeão da competição anos atrás, em 2020, agora tenta o bicampeonato contra o Palmeiras, que é talvez o time referência nos últimos anos na competição. O jogo é 6h30 da tarde no Allianz Parque, na sexta-feira. Os gênios da CBF, eles transformam o Campeonato Sub-17 num produto. Aí falam bem assim, não, beleza, isso aqui é um produto, nós vamos transmitir, vai ser legal e vamos vender os direitos de transmissão, blá, blá. E aí eles marcam um jogo do time que tá na final no Sub-17 para um jogo do torneio principal dele, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, quase no mesmo horário. O jogo é 6h30 no Allianz Parque, o jogo é às 9h no Maracanã, Fluminense e Grêmio. Inacreditável, mas enfim, né? O Fluminense chega, né, à sua final do Campeonato Brasileiro, depois de passar pelo Santos na semifinal. Tem um reforço do Wallace Davi, que ficou suspenso no jogo lá da Vila Belmiro. Foi pro profissional, viajou durante um jogo com a equipe principal do Fluminense lá pro jogo contra o Vitória e agora tá de volta ao time, é titular absoluto volante. Viajaram os goleiros Daniel Bruno e Gustavo Félix, os laterais Arthur Rian, Caio Borges e Wagner, os zagueiros Breno, Carlos Daniel, Gorgulho e Rodrigo Brindel, os meias Arthur Vinícius, Eric Silva, Gabriel Renan, Isaac, Marcos Paulo, Naran, Lucas, Riquelme Felipe, Tauan e Wallace Davi, e os atacantes Arthur Henrique, Jorge, Kevin Samuel, que é o artilheiro, um dos artilheiros do time, Robson Alex e Wesley Natan. Esse time enfrenta, esse daqui são todos relacionados, né, que vão em busca desse torneio. É sempre bom ganhar torneio de base, acho que principalmente por um motivo. Torneio de base não... A gente não torce pro Fluminense Sub-17, né? A gente não torce pro Fluminense Sub-20, torce pro Fluminense como um todo. Mas é sempre bom ganhar torneio de base porque isso chama atenção publicamente e faz com que, na dúvida, um moleque de 12 anos que receba a proposta do Vasco ou do Fluminense pra jogar, queira vir pro Fluminense. E às vezes esse moleque é o André, entendeu? Eu ia falar um aqui, mas porque hoje tá no Flamengo. Mas enfim, é um Gerson, um Pedro. Jogadores que no futuro vão virar jogadores profissionais, entendeu? Então esse título chama atenção, transforma no... Ó, essa base é muito boa. Então essa é a importância. Na real mesmo, pros jogadores... Tirando a parte de você se acostumar a ser campeão e jogar jogos decisivos, o título em si diz muito pouco, diz muito mais do que a formação do cara, o desempenho que ele teve dentro de campo, dentro dos jogos. Então vamos ficar de olho, é final em jogo único, o mando é da CBF, mas a CBF dá o mando pro time de melhor campanha, né? Na Copa do Brasil foi assim, o Fluminense teve o direito de jogar contra o São Paulo em Volta Redonda e foi campeão. Agora no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem melhor campanha, por isso vai jogar lá no Allianz Parque. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, vou rodar a vinheta e na volta a gente tem mais notícias. Olha só, é o seguinte, o Fluminense já divulgou mais uma parcial de ingressos para o jogo contra o Grêmio. 25 mil torcedores garantidos para o confronto da sexta-feira às 9 da noite. Obviamente a venda poderia ser maior, né, caso o Fluminense não tivesse passado aquela vergonha lá no Barradão, e nem a vergonha é perder pro Vitória, a vergonha é perder como perdeu, né? Mas também não dá pra dizer que é um público ruim. 25 mil vendidos 2 dias antes da partida é uma média... O que o Fluminense já vendeu, só o que o Fluminense já vendeu de ingressos, já é maior do que a média de uma cacetada de clubes, tá? Inclusive alguns que a mídia aí no geral baba ovo dizendo que nossa, que torcida, etc. Só o que o Fluminense já vendeu antecipadamente é melhor até do que a média, eu não via nas últimas semanas, mas era melhor do que a média até pouco tempo atrás do líder do Campeonato Brasileiro. Então assim, não dá pra gente desprezar o público, etc. A média de público do Fluminense no Brasileirão é boa, tá? Até uma coisa meio sem lógica, né? Que nos clássicos a média acaba sendo ruim, né? A gente botou 25 contra o Vasco, 29 contra o Botafogo, só contra o Flamengo foi 57. Então nem dá pra dizer que, não, nos clássicos sobe a média, não.
O Fluminense tem públicos de 51 mil, 50 mil, 45 mil, 40 mil, 39 mil, e aí sim desce uma escala para o jogo contra o Corinthians, que foi 30.475. Acho, inclusive, que esse jogo contra o Grêmio tende a ficar parecido ali com o jogo do Corinthians, tá? Entre 30 mil ingressos e o acima, que é o Atlético Paranaense, que é o último jogo, 39 mil ingressos. Acho que vai ficar ali nessa casa dos 30 mil, o que, novamente, sexta-noite, o time numa oscilação que não consegue empolgar em tempo nenhum, porém, com uma promoção de ingressos, né, que segue os preços ali dos ingressos mais baratos, né, pro torcedor normal, né, por exemplo, na Sul, a inteira tá R$80. Você fala, pô, isso é caro, Gabriel. Beleza, mas ali é só sócio, basicamente, que compra, né? Na Leste Superior, por exemplo, a inteira tá R$20 para qualquer plano. Para qualquer plano não, para qualquer pessoa. Pro público geral. A Leste Inferior tá R$40. Então, tem promoção de ingressos e tal, a gente tem que ponderar isso, mas tem também uma temporada que tem uma boa média de público no geral, apesar de ser extremamente decepcionante. Responde aqui embaixo, você vai pra esse jogo? Quero saber. Vai ser o segundo jogo no ano no Maracanã que eu não vou. Eu não fui contra o Atlético Goianiense, também por compromisso nesse, porque minha mãe faz 60 anos, né? E aí tem uma festa de aniversário que lá no início do ano, aí minha irritação com a CBF, ela é constante. Eu virei, quando ela foi programar a festa, eu falei, mãe, faz o aniversário na sexta? Pode fazer a festa na sexta mesmo, porque é garantido que eu tô aqui. Porque se for um jogo fora de casa, eu viajo só no sábado. Se for um jogo em casa, nunca tem jogo na sexta. Ainda fui pesquisar e tinha visto que o Fluminense tinha jogado 2 vezes na sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro na história. Minha mãe marcou na sexta-feira e a CBF remarcou um Fluminense Grêmio pra sexta-feira. Enfim, não vou por causa disso. Mas diz aqui embaixo se você vai. Vamos para mais notícias sobre aquela possibilidade dos jogadores que estão fora jogarem, tá? Vamos lá, listinha. Kevin Serna, qual é a atual situação do atacante do Fluminense? Eu vou falar sobre a situação dos jogadores enquanto eu mostro aí pra vocês o álbum do treinamento do Fluminense nesta quarta-feira, dia 30, porque já saíram as fotos, o Fluminense já divulgou e a gente começa falando sobre o Kevin Serna. Depois vocês vão entender que eu vou fechar falando sobre o Thiago Silva, tá? Ó, tá aí as fotos do treinamento, né, dessa quarta-feira, lá no CT Carlos Castilho, Marquinhos, Terãs. O Renato Augusto já de volta aqui a treinamento com bola, foi um jogador que ficou de fora da viagem contra o Vitória por questões de joelho, né, enfim, então poderia ser algo um pouquinho mais sério. A gente vê o John Kennedy, Samuel Xavier e Diogo Barbosa, até aqui nenhuma novidade, o Ignacio também já voltando a trabalhar normalmente. É uma possibilidade de titularidade em caso do Thiago Silva não jogar. Tem esse cara aí, né, que acho que deve ser segurança do CT, né? Esse cara nunca vi ele em jogo nenhum, né? Só vi ele no CT só. Gabriel Pires, tá lá, recebendo o dinheiro do nosso sócio. Facundo Bernal treinando normalmente, o olho já desinchado, claramente, né, depois de uma semana. Felipe Melo também é outro que ficou de fora da última partida por conta de problema na panturrilha, uma fibrose. Já tá também treinando normalmente, aparece por ali treinando normalmente. E, Gabriel, por que você tá vendo as fotos? Porque é a informação que a gente consegue ter oficial do Fluminense. Só que, se você reparar, a gente não está vendo o Thiago Silva nessas fotos aqui, né, do álbum do treinamento de hoje. A gente vê o Davi Terãs, vê muitas fotos do Terãs e do Marquinhos, hein? Vê o Nonato treinando sem máscara pelo 3º dia seguido, Antônio Carlos, que não vinha sendo relacionado, voltando ali também, já nos treinos normalmente, o John Kennedy, que é outro também que não vem sendo relacionado, e a gente não vê o Thiago Silva. O que chamou a atenção, tá? É que na segunda-feira, o Fluminense divulgou fotos no álbum do Thiago Silva treinando com bola. Olha aí só. Essa foto, ela é de segunda-feira, do treino de segunda-feira. Ele tá de colete e treinando com bola com os outros jogadores ali, enfim. Claramente tá não só numa atividade física de aquecimento, tá participando mesmo, pelo menos de um bobinho ali, de um aquecimento com bola, mas tá participando. E o Fluminense apagou essas fotos do álbum de segunda-feira.
E aí, assim, é normal que o Fluminense apague uma foto. Por exemplo, já aconteceu uma vez de tirarem uma foto, um dos fotógrafos tirou uma foto, assim, do Eduardo Barros e do Diniz, e o Eduardo Barros estava com uma prancheta na mão, e na prancheta tava um desenho de formação diferente do que é o habitual. E aí meio que entregou que o Fluminense ia mudar a formação. E eles correram lá e apagaram a foto. Até aí, beleza, com um descuido e tal. Mas o que tem, eu vou até abrir mais a tela aqui, o que tem nessa foto aí do Thiago Silva que possa ser encarado como um descuido que não o Thiago Silva treinando, né? Na última sexta-feira, também não tinha foto do Thiago Silva treinando, tá? Antes do jogo contra o Vitória. Porém, ele aparecia no vídeo divulgado pela Flu TV ali do treino, trocando passes no bobinho. Então, assim, não dá pra gente cravar que o Thiago Silva não está treinando só porque ele não aparece nas fotos. Por outro lado, ele não aparecer em nenhuma foto, tirarem uma foto dele treinando na segunda-feira, levanta aquela dúvida na torcida de ele vai jogar na sexta-feira? Eu acho pouquíssimo provável, tá? Se jogar vai ser uma grande surpresa. No caso do Serna, né, que eu abri falando, acabei entrando no outro assunto e não voltei, Serna, o que eu fiquei sabendo fiquei sabendo ontem à noite, é que o Serna tá tendo uma evolução boa nos treinamentos, era esperado quando sai a lesão de que ele jogasse de fato dezembro, ali 2 rodadas e tal, praticamente fora da temporada, mas há uma possibilidade real dele, talvez no jogo contra o Inter não, mas no jogo seguinte. Há uma expectativa de que... qual é o jogo seguinte? Porque tem o do Inter e depois tem um jogo em casa. O jogo contra o Inter, por ser viagem, ele teria que treinar bem durante a semana. Não, a expectativa é muito pequena pro jogo contra o Inter, aqui achei. Jogo contra o Fortaleza no Maracanã pode ser que o Serna esteja de volta. Mas, como eu falei, é tudo um grande talvez, porque recuperação de jogador é muito complexa, principalmente depois de uma lesão muscular. Ainda, né, sobre Nonato, né, sobre também esses jogadores que estão de volta, o Gustavo Nonato, né, tô tentando lembrar o nome dele, que tá fora há um bom tempo, né, desde o jogo contra o Botafogo, já tá treinando a semana inteira sem máscara. O Vitor Lessa até tinha comentado esses dias que uma possibilidade que poderia estar acontecendo é o Nonato não tá conseguindo jogar de máscara. Então ele tava treinando já pra poder ter a forma física, mas não tava conseguindo jogar com a máscara incomodando o rosto dele. Tava perdendo muito ali, sei lá, né? Atrapalha mesmo, né? E ele não conseguiu se adequar. Então ele já tava treinando há um bom tempo pra poder ter forma física, ter ritmo ali de treino também. E aí quando tirasse a máscara seria liberado. Vamos ver se ele viaja. Aliás, se ele viaja não, se ele vai pro Maracanã na sexta-feira pro jogo contra o Grêmio, ou se só volta mesmo contra o Internacional. Acho que deve voltar contra o Grêmio, tá? Apesar de ter o retorno do Facundo Bernal, eu acho que o Nonato vai pro banco. Escalação pra sexta-feira é uma escalação meio complexa ali, porque a gente não tem certezas na zaga. Eu diria que Fábio, Samuel Xavier, Diogo Barbosa, né, que são os dois laterais, Bernal, Martinelli, Ganso, Arias, Lima e Cauã Elias, é meio que cravado que vai ser. A dupla de zaga, acho que é a maior dúvida que a gente tem nesse momento. Por quê? Thiago Silva disponível, ele é titular. A não ser que ele não esteja 100%, mas acho muito difícil ele ir pro banco. Então seria Thiago Silva e Thiago Santos. Só que o Thiago Santos acho que está garantido. Se o Ignacio tiver 100% recuperado, ele ganha a posição, acho que ainda não fez o suficiente para poder perder a posição, o Thiago Santos, né? O Ignacio merece ser titular. O problema é que o Thiago Santos merece mais que ele atualmente. Então acho que o Thiago Santos estando bem, né, ele tá bem fisicamente, vai ser titular. Ou ao lado dele vai ter o Thiago Silva, como eu falei, se tiver condições, ou Manuel ou Ignacio. Manuel não foi tão mal assim contra o Vitória, mas é um zagueiro que não inspira nenhuma confiança. E zagueiro tem que inspirar confiança. Então não sei se o Ignacio já ultrapassa o Manuel para esse jogo. Ele 100% fisicamente foi titular com o Mano Menezes, tá? Ele foi titular contra o Vasco e contra o Corinthians. Então o Mano Menezes gosta do trabalho do Ignacio. Então se ele estiver 100% fisicamente, acho que pode pintar uma zaga com o Ignacio ou o Thiago Santos, ou se ele ficar no banco, seria pro Thiago Silva e o Thiago Santos na sexta-feira. Quem você escalaria para esse Fluminense e Grêmio, hein? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, tamo junto, até a próxima. Valeu!